Olá, olá! Voltamos hoje a falar sobre a enquete espiritualidade. Você tem medo de quê? O tema hoje certamente vai interessar para algumas pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre mediunidade, sobre dons paranormais. A questão que eu recebi foi sobre vaidade, sobre esses dons poderem subir a cabeça, né? O medo da pessoa é que esse dom espiritual suba a cabeça e crie uma vaidade, uma exacerbação do ego. Então a gente vai separar em partes esse tema, né? Primeiro, eu gostaria de lembrar o seguinte: todos nós temos mediunidade, né? Nem todos têm missão, mas todos têm a condição de intermediar, ok? Médium é aquele que intermedia, é aquele que faz o meio de campo entre uma banda de frequência e outra banda de frequência, né? Para trazer essa frequência, para adensar essa frequência, para chegar aqui para a gente na 3D. Isso é feito de muitas maneiras: psicografia, incorporação, canalização, intuição. E se a gente olhar de 10 anos para cá, quantas técnicas surgiram, né? Nas terapias holísticas, nas terapias integrativas. São técnicas frequenciais. Algumas você canaliza e repassa, e de qualquer maneira, seja qual for a técnica, você está intermediando. É como se você fizesse a tradução da frequência. A frequência vem, você traduz e repassa. Não importa a técnica. Normalmente é isso que é feito. Ou você facilita para que a pessoa mude a frequência, subindo. Então, de qualquer maneira, o médium, ele está ali intermediando. Ele é um meio, ele é um canal para que orientações, frequências, energias cheguem para alguém através dele, do médium. Se você tem missão de trabalho espiritual ou de trabalho energético, que é o que a gente vê muito hoje, isso significa apenas que numa outra encarnação você teve isso e usou mal, né? Em nome dos seus próprios desejos, de satisfazer as suas vontades ou até de prejudicar outras pessoas. A gente volta para corrigir a frequência que a gente distorceu no passado. Então, de cara, isso já não é razão para a gente ter vaidade por um dom qualquer que a gente tenha no sentido espiritual. Infelizmente, isso acontece e vai precisar ser corrigido depois, vai ter que voltar ou corrigir de alguma outra maneira, né? Se a gente olhar na Bíblia, está escrito que no final dos tempos, vossos filhos e filhas profetizarão. O que é a transição planetária que a gente está vivendo? Isso é o final dos tempos. É o final dos tempos de cegueira, é o final dos tempos da ignorância, é o final dos tempos do excesso do materialismo. Esse é o final dos tempos. E os filhos e filhas, sim, estão profetizando. Porque tem crescido muito o número de terapeutas holísticos, integrativos, pessoas procurando centros para trabalhar a sua mediunidade. Isto é normal, isto é natural. E, mais uma vez, não existe aí nenhuma razão para vaidade. Quando um médium é procurado para a leitura de um oráculo, como as runas, por exemplo, eu faço leitura de runas. Eu trabalho com astrologia alquímica. Quantas pessoas trabalham com astrologia?
Quantas pessoas fazem leitura de tarô e outras centenas de técnicas. O próprio Reiki, né, entra na frequência, porque você passa por uma sintonização e se transforma num canal dessa energia para passar para uma outra pessoa. Quando uma pessoa procura um tratamento ou um trabalho como esse, ela está buscando orientação, ela está buscando ajuda, esclarecimento, discernimento, né? Ela quer ter clareza sobre os caminhos dela, ela quer ter uma melhora nos sintomas de um problema de saúde que ela tenha, um problema emocional, um relacionamento, um trabalho, enfim, ela está buscando ajuda. Um médium, seja qual for a ferramenta que ele use, ele não é um milagreiro. Nenhum médium faz milagre. A gente apenas facilita o acesso das frequências de uma banda superior para essa banda aqui da 3D para a pessoa receber. Seja o que for que ela venha buscar, seja o que for que você tenha para oferecer no seu trabalho energético ou espiritual. Se você é um oraculista e você acerta, se você é um oraculista e você erra, são os registros da pessoa que foram abertos ou não. E essa abertura depende da pessoa que veio procurar a leitura. Uma aplicação energética, um reiki, ou barras, ou sei lá, tem tanta técnica hoje, uma cura quântica, enfim, até uma mesa radiestésica. Você abre o caminho, mas a pessoa precisa se abrir, se permitir receber. Então não vai adiantar nada, você pode mandar, né, disponibilizar a frequência que você quiser, a energia que você quiser, o recado que você quiser e a pessoa não recebe. Então, o trabalho do médium, ele é relevante no sentido da responsabilidade, de não distorcer, seja lá o que for que precise ser passado para alguém. Então, essa mensagem, esse recado, essa frequência não pode sofrer nenhuma interferência do médium. Não pode ser distorcida, não pode ser camuflada ou pintada de cor-de-rosa ou de cinza, de nada. Ela tem que vir e ir para a pessoa, porque a pessoa veio buscar. Então, o trabalho do médium é esse. Eu não entendo muito onde é que pode entrar a vaidade, né? Se na mediunidade a gente está apenas corrigindo uma frequência que a gente distorceu. A gente precisa tirar o óculos cor-de-rosa e parar de romantizar a mediunidade e toda a espiritualidade. São tecnologias, né? São ferramentas tecnológicas que têm uma coordenação, que têm seres fora aqui da 3D, que são responsáveis por essas técnicas, por esses trabalhos. E, além disso, o médium, ele não trabalha sozinho. Se eu consigo fazer uma leitura de runas para uma pessoa que me procura, é porque eu tenho uma egrégora espiritual parceira, né? São seres com os quais eu fiz uma parceria. Então, eles fazem a parte deles e eu faço a minha. A minha é disponibilizar o meu tempo, as ferramentas materiais que eu precise, no caso, sei lá, um jogo para fazer uma leitura de runas, um programa para fazer um mapa astrológico, enfim, vidrinhos de floral para eu poder montar ali uma panaceia, uma fórmula alquímica. Eu preciso fazer a minha parte. Os seres que fazem parte da egrégora espiritual fazem a parte deles. E também não adianta eu ter todas essas ferramentas materiais para fazer um trabalho energético ou espiritual se eu não fizer o meu preparo. Eu, encarnada, pessoinha, preciso sim me observar, me transformar, observar os meus comportamentos, cuidar
de melhorar a pessoa que eu sou. Porque esta pessoa que eu sou, esta cria uma frequência. Eu tenho uma frequência. Você que está me ouvindo tem uma frequência. E esta frequência tem muita relação com o tipo de ser que fica perto da gente nessa egrégora. Se eu me afasto muito da minha egrégora espiritual, esse espaço vai ser ocupado por outros seres. Não que eles vão embora, a nossa egrégora espiritual não vai embora, mas se eu não abro um caminho adequado para eles atuarem, eles ficam na deles. E o espaço fica aberto sim, para obsessores, para zombeteiros, para espíritos que estão passando do nada, para auto-obsessão. Então, este trabalho pessoal do médium, ele é fundamental. Tem a ver com muitas questões. O meu comportamento, a minha maneira de pensar, as minhas leituras, o que eu acesso na internet, onde eu coloco o meu olhar ao longo de um dia, né? Para poder atender alguém no final do dia, por exemplo. Que tipo de conversa eu tenho? Como eu interajo com as pessoas? O meu nível, sim, de integridade, de honestidade, de verdade comigo e com o outro, nas relações cotidianas. Por quê? Se eu tô aqui como médium para fazer uma correção de frequências que eu distorci no passado, minimamente, eu tenho que me corrigir primeiro, antes de qualquer coisa. Então, assim, transformar em mim o que eu percebo, sinto que não é saudável para mim, que não é saudável nas minhas relações. Veja, eu estou falando só de mim. A gente se relaciona para aprender sobre a gente mesmo. A gente não se relaciona com ninguém para mudar o outro. A gente se relaciona para se transformar, porque a gente se transforma através das relações. Não adianta a gente querer se transformar vivendo como uma ilha, né? Ou como um beduíno sentado na areia do deserto, ou só como monge no pico do Himalaia meditando, porque aí é mais fácil. A solidão pode ser um desafio, mas é mais fácil. É nas relações que a gente se transforma, porque no outro a gente se enxerga. Como o outro reage a nós, a gente se enxerga. Então, isto é importante, a nossa autocorreção que vem da autoobservação. Então, o médium, ele tem muito essa responsabilidade para poder se formatar como um canal adequado para o trabalho espiritual, para o trabalho energético. Se eu vou fazer um trabalho energético, como está a minha energia? Se eu vou fazer um trabalho espiritual com a minha egrégora, como é que está a minha relação com esta egrégora? Como é que está a minha conexão com essa egrégora? Então, são algumas coisas que a gente precisa observar no dia a dia, né? E as relações no dia a dia. Então, eu diria que, basicamente, não existe razão nenhuma para a mediunidade, para um dom, né? Seja ele qual for, a intuição, a psicografia, a canalização, incorporação, não tem vaidade. O ego não tá nesse jogo, porque ele não tem uma função nesse jogo. O ego não tem uma função no trabalho energético, mediúnico, espiritual. Então, é só fazer o trabalho. Agora, para fazer esse trabalho, a gente tem que se preparar. Então, não é uma questão da vaidade. A questão é como você se prepara para oferecer-se como um excelente canal para esse trabalho. Um canal limpo, um canal com o mínimo de distorções possível. Como você encara a vida? Qual é a visão que você tem do mundo? O que você veio fazer aqui? O que é esse mundo que nós vivemos?
o que é a Terra, o que é a reencarnação, o que é o plano espiritual, o que são as egrégoras que te acompanham. Então, qual é a sua visão sobre tudo isso? Isso, sim, esta pesquisa, esse estudo, essa interiorização também para chegar nas respostas é o trabalho do médium. E a autocorreção. O tempo inteiro autocorreção, o tempo inteiro autocorreção, autoobservação e autocorreção. Então, a cada dia o médium precisa sim se transformar numa pessoa melhor do que ele era no dia anterior. Corrigir aquele comportamento que ontem não foi bom. Hoje vai ser melhor. Amanhã vai ser the best. E assim todos os dias. Um pouquinho todos os dias. E a gente também não pode se chicotear, né? Porque a gente tá aqui, a gente não é perfeição, a gente tropeça, escorrega, cai, rala o joelho. Cara, a gente é igual a todo mundo. Médium é pessoinha, ó, e ainda com uma dívida bem específica, né? Kármica, digamos assim. Vamos olhar para isso. Não tem por que se sentir mais porque tem um dom e não tem por que se sentir menos porque tem um karma. Se a gente não tivesse nada para aprender, a gente não estava aqui. Nenhum de nós, médium, não médium, ninguém estava aqui se tivesse virado luz, né? Então, assim, a gente tem muita sombra para trabalhar, para ir trazendo essa luz lá de dentro. Então, o nosso principal foco é olhar essas sombras, trabalhar essas sombras, acolher essas sombras, compreender e transformar essas sombras em forças. Por quê? Uma sombra, ela vem muitas vezes de uma força mal usada. Então, é olhar e descobrir a força que essa sombra tem, quando ela é acolhida e transformada. Esse é o trabalho do médium, quer dizer, todo esse trabalho é o trabalho que o médium precisa fazer com ele, né? E se propor a ser o melhor canal que ele puder ser nessa vida, se transformando na melhor pessoa que ele pudesse transformar ao longo desta fase da jornada, né, da existência. Eu acho que valeu essa resposta, né? Continua aberta a enquete. Espiritualidade, você tem medo de quê? Pode me mandar, que eu vou continuar aqui gravando esses videozinhos, colocando alguns pontos pra gente refletir, tá bem? Até o próximo vídeo.